Shalom, 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 boa noite. Aqui, missionária Geni, do Ministério Morra e Vem Viver para Cristo Jesus. Hoje nós temos a honra de estar recebendo a palavra através da nossa querida pastora Margarida. Amém. E nós queremos dar as boas-vindas para ela e Amém. gostaria de orar por ela. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo. Te agradecemos, Senhor, pela vida da pastora Margarida, que ela diz sim ao seu chamado, Senhor. Amém, Pai. Usa a vida dela. Ó Amém. Espírito Santo, derrama uma unção fresca sobre a Aleluia. cabeça, sobre Seja os Deus. lábios, sobre os Amém. olhos, os Glória. ouvidos, Senhor. Em Aleluia. nome de Yeshua, nós nos Aleluia. submetemos a Ti, Senhor. Nós Glória reconhecemos o Teu senhorio, a Pai, Jesus. em nome de Yeshua, e agora nós estabelecemos um ambiente de fé aqui neste lugar. E Louvado seja. botamos para correr todo o ambiente de incredulidade. Em nome de Yeshua, Hamashia, amém, amém. Glória a Deus, A aleluia. Deus. Obrigada, Glória. pastora. Boa noite, shalom a todos. Para mim, motivo sempre de alegria poder trazer a palavra do Senhor, meditar na palavra, porque primeiro essa palavra, antes de ser pregada para muitos, ela primeiro é ministrada no nosso coração. A palavra de Deus, ela é espada de dois gumes. Primeiro, ela age no nosso coração, ela vem de encontro às nossas necessidades, ela trabalha dentro de nós, na vida do que a lança, como na vida daquele que ouve e que a recebe. Então, a palavra de Deus, ela é tremenda, ela trabalha na vida de todos de uma forma muito especial. E eu louvo a Deus por esta noite, por esse ministério, Ministério Morra, Vem Viver. Estou debaixo da cobertura espiritual da pastora Fátima e do pastor Alexandre, ao qual são meus pais espirituais. Louvado seja Deus. E eu me alegro muito em poder fazer parte desse ministério debaixo da autoridade deles. Louvado seja Deus. A palavra de hoje que o Senhor ministrou no meu coração, e eu creio que ele vai ministrar também no seu coração, está no livro de Josué, capítulo 1. Vamos ler Josué 1, do 1 ao 3, após Josué, do 11 ao 13, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo 11. Melhor dizendo, no 10. Então deu ordens Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Eterno. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor disse a Josué: Moisés é morto. Fechamento de ciclo. E não mais olhar para trás. Se queremos viver em novidade de vida,
temos que fechar ciclos e deixar o passado para trás e olhar para frente. A terra já é nossa. E para tomarmos posse, precisamos estar posicionados e os nossos pensamentos alinhados com a mente de Cristo. Louvado seja Deus. Então o Senhor disse para Josué: Moisés é morto. Significa um fechamento de ciclo. O passado ficou para trás. E muitas vezes nós vivemos dentro de ciclos que já morreram, que já se passaram, mas a gente ainda não colocou um ponto final nesse ciclo. Muitas vezes a gente ainda vive esses ciclos de dor, nesse lugar de dor, ciclos do passado, que muitas vezes a gente fica ali naquele lugar de sofrimento, naquele lugar de dor, querendo viver uma vida nova com Cristo, mas as coisas não fluem, as coisas não vão à frente, porque verdadeiramente, para que a gente venha viver uma nova vida, em novidade de vida, precisamos deixar de olhar para trás. Precisamos fechar ciclos, porque o novo só vai surgir na nossa vida quando a gente colocar um ponto final no velho. Então, quando Moisés ele morreu, o Senhor falou para Josué: acabou, Josué. Moisés morreu. É um fechamento de ciclo. Agora é um tempo novo que eu tenho para você. Louvado seja Deus. Se quisermos viver em novidade de vida, nós temos que fechar ciclos e deixar o passado para trás e olhar para frente. A terra já é minha, a terra já é sua. O Senhor já nos deu por sua possessão. Louvado seja Deus. Quantas terras nós temos que conquistar na jornada da nossa vida. Quantas coisas eu e você precisa conquistar, mas tudo começa através da mudança de mente, da mudança de mentalidade. Aquele povo viveu 400 anos no deserto, 400 anos escravizados por Faraó, amassando barro para Faraó, com sua mente cauterizada, 400 anos de sofrimento, 400 anos com a sua mente retrógrada, com a sua mente voltada para a escassez, voltada para as limitações. E muitas vezes o que nos limita não é nem o lugar que a gente se encontra, o que nos limita é a nossa mentalidade. O que nos paralisa é a forma de pensamento que a gente tem diante das situações. Então, as nossas dores, as nossas emoções fraturadas, elas nos limitam porque a gente vive olhando para dentro das nossas dores. A gente vive olhando para o passado, para o que não deu certo, para as nossas frustrações, para as coisas que nós não conseguimos avançar, para as derrotas da vida. E isso mexe conosco, e isso nos paralisa. E tudo que o diabo quer é quebrar nossas pernas, é quebrar as nossas mãos, é colocar atadura na nossa alma, através da mentalidade, através de uma mente que não foi renovada pelo Senhor, através de uma mente paralisada, uma mente escravizada. É tudo que ele quer, é escravizar a nossa mente, porque nossa mente é quem dá o comando para o nosso corpo. Tudo começa na nossa mentalidade, assim como no livro de Romanos fala, Romanos 12, 2 fala que possamos renovar a nossa mente pela renovação da palavra, que nós não nos conformemos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, do nosso novo entendimento. Então, nós precisamos ter um novo entendimento se nós queremos avançar, se nós queremos mudar de fase, se nós queremos crescer, se nós queremos possuir a terra, porque a terra é nossa. O Senhor já nos deu por herança a posse da terra. Eles precisariam primeiro sair da escravidão que estava dentro deles. Aquele povo, eles saíram do Egito, eles saíram das garras de Faraó,
mas o Egito não saiu de dentro deles. O Egito continuou dentro deles, aquela mentalidade pequena, aquela mentalidade de não vou conseguir, eu não posso, eu não sou capaz, eu não sou merecedora. Tudo que o inimigo quer é nos manter presas e paralisadas através das nossas dores, das nossas emoções, através dos nossos pensamentos de desistência, de procrastinação, pensamento de que eu não posso, pensamento de que não tenho permissão para isso, não sou merecedora. Então, a nossa mente, ela fica cauterizada, mas não é assim que o Senhor quer que a gente venha viver. O Senhor não nos deu uma mente desse jeito. Ele quer que a gente renove a nossa mente. E aquele povo, quando eles começaram a ter o entendimento, eles saíram desse lugar. Louvado seja Deus. E Deus deu ordem para que Josué, ao terceiro dia, marchasse e tomasse posse da terra. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. A terra prometida está diante de mim, diante de você, mas muitas vezes os nossos olhos não conseguem enxergar, porque a nossa mente nos limita, a nossa mente nos paralisa, através das nossas dores, das nossas emoções fragilizadas, das nossas emoções fraturadas. Mas o Senhor quer que a gente comece a tomar um posicionar, a passar pelo meio desse Jordão, tendo um posicionamento diante de Deus, trazendo os nossos pensamentos alinhados com a mente de Cristo, porque enquanto a gente não tiver os pensamentos alinhados em conformidade com a mente de Cristo, nós não vamos conseguir ter os nossos olhos espirituais abertos para entender quem nós somos em Cristo Jesus, a nossa identidade. E a palavra de Deus diz que o meu povo se corrompe porque lhe falta o conhecimento. E tudo que o inimigo mais quer é que nos roubar o conhecimento acerca da palavra de Deus, o conhecimento acerca de quem nós somos em Cristo Jesus. Porque quando a gente toma consciência de quem nós somos no Senhor, do que nos pertence por direito de redenção em Cristo Jesus, nós vamos mudar a nossa mentalidade, nós vamos nos posicionar e nós vamos conquistar a terra, nós vamos conquistar as vitórias, as bênçãos que nós, através de Cristo Jesus, no Calvário, ele já conquistou por mim, ele já conquistou para você. O Senhor tem um novo tempo para nós. Aleluia. Basta nos posicionarmos diante dele, não ficarmos parados. Existe uma unção do terceiro dia que está dentro de mim, dentro de você, que está dentro de nós. Já foi liberada. O mesmo Espírito de vida que ressuscitou a Cristo, aleluia, está dentro de nós. Esse Espírito de vida de Deus que estava dentro de Cristo, quando ele ressuscitou, esse mesmo Espírito está dentro de mim, está dentro de você, e ele quer nos impulsionar para trazer fé no nosso coração, para trazer dentro de nós a certeza e a convicção de quem nós somos em Cristo, de trazer dentro de nós que em Deus nós somos mais, muito mais do que vencedores, aleluia. Essa unção do terceiro dia, do dia que Cristo ressuscitou, aleluia. Glória a Deus, fala do poder e da autoridade que ele nos delegou. Louvado seja Deus. Passar o Jordão significa se movimentar, avançar, se posicionar e tomar posse da terra. Porque se nós não tivermos com o nosso pensamento alinhado à mente de Cristo, se nós não nos movimentarmos, se nós não avançarmos e não nos posicionarmos diante de Deus, nós não iremos avançar, nós não iremos conseguir vencer os obstáculos, as dificuldades, mas se nós nos levantamos na força do Senhor
e venhamos entender que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo ao terceiro dia, que a unção do terceiro dia está dentro de nós, esse poder do Espírito Santo que move nossas vidas, que é poderoso para ressuscitar, para nos dar poder, para nos dar autoridade, que é poderoso para fazer com que o Espírito de vida de Deus, ele traga à existência as coisas que não existem, vão passar a existir. Então, o Senhor nos impulsiona com esse mesmo poder, com essa mesma autoridade, com esse mesmo Espírito que agia em Cristo Jesus, que ressuscitou a Cristo, melhor dizendo. Esse mesmo poder, essa mesma autoridade, esse mesmo Espírito está dentro de mim, está dentro de você. E o Senhor ordena para que a gente venha passar o Jordão, para que a gente não aceite continuar no lugar que nós estamos. Não aceite continuar olhando para as nossas limitações, olhando para nossas impossibilidades, mas que nós possamos entender e crer que Deus ele é conosco, que o Senhor ele quer que a gente avance. É tempo de avançar, é tempo de crescer. Não é porque nós estamos em 2025 que vamos dizer que tudo será novo, não é por causa do ano, não. É por causa da nossa mentalidade que tem que se renovar em Deus. É por conta de você entender que você tem que mudar os seus pensamentos, porque os nossos pensamentos geram sentimento, que gera o comportamento. Então, nossa mente, ela tem que estar voltada para a palavra, alinhada com a palavra de Deus. Temos que gastar tempo lendo a palavra, meditando na palavra. Temos que gastar tempo na oração, no jejum, criando hábito, criando novos hábitos, para que a nossa mente ela comece a entender que está havendo uma mudança dentro dela. Porque a nossa mente, ela quer nos deixar no lugar e na zona de conforto. A nossa mente, ela mente para nós. Ela diz para nós que aquele cantinho tá bom, que tá bom hoje eu não ir para a academia, que eu fique em casa, que eu descanse, que eu estou cansada. A mente, ela fala para a gente, para que orar agora? Ora mais tarde. Para que ler a palavra agora? Lê amanhã. Então, a nossa mente, ela quer fazer com que a gente seja paralisado, com que a gente viva na limitação, com que a gente viva olhando para baixo, se achando indigna, se achando culpada da situação não ter mudado ainda. Então, a nossa mente, ela nos sabota a todo momento. E nós temos que ter o domínio da nossa mente através do hábito, da mudança de hábito, através de se submeter à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem vai transformar nossa mente. É a palavra, somente através da palavra de Deus é que nós vamos mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de compreender, o nosso modo de entender as coisas. E o Senhor, ele quer trazer luz na nossa mente, ele quer iluminar através da sua palavra, da revelação da palavra, da luz da palavra. Ele quer mudar o nosso modo de pensar. Ele quer que a gente tome conhecimento de quem nós somos em Cristo, da nossa identidade em Cristo Jesus, porque quando a gente sabe quem nós somos em Deus, quando a gente toma essa consciência, nada mais vai nos paralisar. Porque o diabo, ele só lucra êxito na nossa vida enquanto a gente não tem o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. À medida que a gente se expõe à palavra, a gente vai se expondo à verdade da palavra de Deus, ela vai se revelando a nós, ela vai entrando em lugares na nossa mente, dentro de nós, em lugares que estavam obscuros, em lugares fechados, em lugares que a gente não dava abertura para o Espírito Santo trabalhar em nós. Então, quando essa palavra ela entra, ela vai trazendo luz, uns feixes de luz. Ela vai abrindo a mentalidade. Ela vai abrindo os olhos do nosso entendimento. E a gente vai entendendo a sua palavra. A gente vai entendendo quem nós somos. A gente vai entendendo qual é a nossa missão aqui nessa terra.
A gente entende para que foi que Deus nos fez, nos formou, qual é o propósito de Deus para a nossa vida, porque Deus quer que a gente viva tudo aquilo que Ele planejou para nós. Ele quer que a gente seja aquilo que verdadeiramente Ele já projetou para mim e já projetou para você. E quando a gente começa a ter essa mudança dentro de nós, essa transformação, essa fé é renovada, a nossa confiança em Deus, ela aumenta. A gente começa a confiar mais em Deus. A gente começa a descansar nos braços do Pai. A gente começa a se envolver no amor do Senhor. A gente começa a sentir o amor de Deus por nós. A gente começa a entender que Deus não é apenas o nosso Deus, mas Ele é o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso marido, o nosso pai. Ele é suficiente para nós, Ele é tudo para nós. E se a gente não se expõe a essa palavra, a luz dessa verdade, ela não pode chegar na nossa vida. Então, o Senhor, Ele tem um tempo novo para a minha vida, Ele tem um tempo novo para você. Mas para que as coisas novas comecem a acontecer, é preciso a gente mudar o nosso olhar. É preciso tirar o olhar do passado, o olhar das dores, o olhar das feridas e olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tira teus olhos dos problemas, tira teus olhos das dificuldades. Para de olhar para dentro de você, achando que é você que vai realizar a obra que só o Espírito Santo de Deus pode realizar em teu coração. Nós não podemos fazer nada com o nosso braço, nós dependemos do Senhor, dependemos totalmente do poder de Deus, dependemos dele, ele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, eu tenho entendido esses dias, louvado seja Deus, passei por alguns momentos esses dias muito difícil, através da minha mente, que mentia para mim, através da mente, quando ela não é alinhada com a palavra, a gente começa a ouvir a voz da nossa mente, uma mente limitada, uma mente muitas vezes escassa, uma mente com crenças que nos para, nos limita a ponto de nos parar. Foi uma guerra, uma batalha travada que eu travei essa semana com a minha própria mente. E quando a gente começa a dar ouvido à voz da nossa mente, quando a gente começa a dar ouvido, a gente começa a perecer. A gente começa a duvidar, a gente começa a se sentir fraco, a gente começa a achar que nós não nascemos para dar certo. Então, o diabo, ele é sujo, ele trabalha na mente, das nossas mentes, e se a gente não expulsar de imediato esses pensamentos, eles começam a fazer morada. Tem um provérbio que diz que o pássaro pode até pousar na nossa mente, mas não pode fazer ninho. Ou seja, os pensamentos vêm, todos nós passamos esses ataques, sim, mas nós não podemos alimentar aquela voz maligna que está falando da nossa, que é a voz da nossa mente, achando que é a voz, a nossa própria voz. Não é. É a voz da mente, que mente, e o nome já diz, mente, e nos sabota e nos engana. Então, nós temos que realmente não deixar esses pensamentos fazer morada, ficarem aqui, ó, os turbilhão de pensamento, para que a gente possa se sentir mal com isso e oprimida, e a nossa fé despencar. Mas louvado seja Deus, que logo eu reagi e eu comecei a orar a palavra, comecei a declarar a palavra, comecei a pegar a palavra de Deus e aplicar na minha vida e deixar essa palavra entrar dentro de mim, até ela se tornar real dentro de mim. Porque nós passamos por um processo, irmãos, que às vezes a gente crê em Deus, ama o Senhor, mas às vezes a nossa confiança em Deus, a nossa crença está no intelecto e não deixa descer para o coração. Muitas vezes a gente não deixa a palavra descer para o coração, se tornar realidade dentro de nós, porque quando a gente deixa a palavra descer do intelecto para o coração, para o nosso espírito, ela começa a trabalhar,
ela começa a agir dentro de nós. E aí essa palavra vai se fortalecendo, essa palavra vai nos trazendo fé, vai nos trazendo força, vai nos trazendo ânimo, e a gente vai e começa a se sentir mais fortalecida em Deus, mais confiante, e a gente começa a colocar em ação, e a gente toma posse, e a gente começa a viver algo de sobrenatural, através de deixarmos a palavra de Deus se tornar realidade dentro de nós. Muitas vezes nós não deixamos essa palavra se tornar realidade dentro de nós. A gente lê, às vezes por ler, mas não lemos meditando, não lemos deixando o Espírito Santo ministrar dentro de nós a vida dele, porque a palavra de Deus, ela é espírito e é vida, e é saúde para quem as acha. Essa palavra é poderosa, essa palavra é maravilhosa, ela é espada de dois gumes, ela atravessa a nossa alma, ela atravessa o espírito, e ela é tão poderosa a ponto de separar alma de espírito. A palavra de Deus, ela é cortante, ela é espada, ela é poderosa e é apta para discernir a intenção do nosso coração. Então, vamos nos expor mais à palavra de Deus, porque quando a gente se expõe à palavra de Deus, quando a gente decide mudar de hábito, quando a gente decide mudar de direção, quando a gente decide depender totalmente do Senhor e se expor à palavra, à oração, ao jejum, se expor a ser grato diante de Deus pelas maravilhas que ele tem feito em nossa vida. Então, não existe mudança de pensamento, não existe nós conquistarmos lugares altos se não for através da mudança de mentalidade pela palavra de Deus. Não temos como mudar a nossa mente, não temos como ter a nossa visão espiritual alargada, ampliada, não temos como ver pela ótica do Senhor, se não for através da palavra de Deus, da exposição à palavra de Deus, à oração e à dependência. Louvado seja Deus. Deus tem um tempo novo para mim. Deus tem um tempo novo para você. Se expõe à palavra de Deus. Se exponha ao jejum, se exponha à oração. Se coloque totalmente na dependência de Deus. Muitas vezes vai ser difícil, não é fácil a gente ter a mente renovada. A gente renovar a mente é uma constância, né? A mudança de hábito, a gente tem que perseverar, a gente tem que ser constante, para que a nossa mente comece a aceitar a mudança da programação que está sendo feita dentro dela. É uma mudança de programação mental, porque estamos tão acostumados a viver no lugar da dor, a viver naquele lugar de sofrimento, a viver pensando que nós não somos capazes, a viver pensando por conta das dores que são muitas, a viver pensando que nós não merecemos ser felizes. Então, para que a gente tenha uma reprogramação mental, reprogramada através da palavra de Deus, nós precisamos mudar os nossos hábitos e ser constante, ter foco naquilo que a gente quer. Porque Deus tem algo tremendo para nossas vidas. Quando a gente se posiciona, se movimenta, Deus ele age. Porque ele não vai poder fazer a minha parte por mim. Eu que tenho que fazer a minha parte. Porque o que cabe ao Senhor fazer, ele já fez tudo, ele já consumou tudo na cruz do Calvário. Nós somos herdeiros do Senhor Jesus Cristo, herdeiros da herança do Pai. Então, precisamos entender isso, precisamos assumir quem nós somos em Cristo Jesus. Assumir
qual o propósito da nossa existência. A palavra de Deus diz que nós nascemos, fomos criados para a glória do Senhor, para exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus através da nossa vida, uma vida fiel, uma vida em santidade, uma vida em obediência à palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe de maneira tremenda, que nós possamos entender que para que a gente possa avançar, se mover, se posicionar e tomar posse da terra, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Precisamos renovar a nossa mente através da palavra de Deus, que se renova a cada dia na nossa vida. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Shalom. Alô, muito obrigada, pastora Margarida. Que palavra tremenda. Amém. Verdade, como nós precisamos nos posicionar, nos movimentar, não perder o foco, porque realmente a nossa alma, ela sabota a gente. Isso é forte, É. isso é forte. Vamos orar então, para encerrar? Amém. Pai, a senhora quer orar ou quer que eu ore? Pode orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra tremenda, Senhor Deus. Por tanto tempo, 400 anos, o povo de Deus, a menina escolhida, o povo adquirido, a menina dos olhos de Deus, ficou escravizado por 400 anos. Meu Deus, e a mentalidade ficou totalmente atrofiada, realmente. E como eles se viam como escravos. Ah, Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós também Amém. queremos te agradecer pela vida da pastora Margarida, Senhor. Que o Senhor esteja renovando as forças dela, multiplicando o vigor, Pai. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos posicionarmos, nos ajude a nos alinharmos, nos ajude a nos focarmos, a mudar hábitos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a nos acostumarmos a dependermos da leitura da palavra, fazendo isso como as primícias, acordando já, dando as primícias para o Senhor, no nosso primeiro tempo, nosso primeiro momento, Senhor. Pai, então nos ajuda, Pai, nos perdoa distrações, às vezes preguiça, Pai, como a pastora tudo colocou aqui. Muito obrigada, Pai, mais uma vez por essa palavra e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada, viu? Estamos encerrando essa Eu que reunião. agradeço. Muito obrigada. Gratidão, gratidão a Deus, gratidão a vocês, ao Amém. ministério, à sua vida. Gratidão a Lem- todos. Lembrando que nossos pastores estão em missões aí, em viagem, e por isso eles não puderam estar aqui. Que Deus guarde a vida deles também. Amém. Amém? Amém. Shalom, shalom. Está encerrada a reunião. Amém. Tchau, queridos. Tchau.